Você que tem uma Bíblia na sua casa, pegue ela e vamos compartilhar da palavra do Senhor, aquilo que Deus colocou aos nossos corações. Eu quero ministrar essa mensagem de Deus para você nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, do seu capítulo de número 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente conosco. Vamos compartilhar desta palavra de Deus nesta noite. Vou pedir a você que está acompanhando esse culto, participando conosco aí da sua casa, você compartilha esse vídeo, viu, numa sala de vídeo aí da sua página, para que outras pessoas sejam alcançadas com esta palavra que Deus tem para nós nesta noite. Nós estamos sem poder ir no templo, mas como igreja nós podemos nos reunir. Eu tenho andado às vezes preocupado por esses dias, irmãos, porque eu imaginei que essa situação que estamos vivendo, algumas pessoas, iriam ficar mais desejosas por ouvir a palavra de Deus, por participar dos cultos online, Mas pelo que eu tenho visto aí são no começo, os primeiros cultos, muita gente assistindo o culto, participando, e depois o pessoal começou a parar de cultuar. Aí a gente começa a ver muita gente querendo adivinhar a data que Jesus volta, Muita gente entregando profecias que só Jesus, As pessoas não estão querendo buscar a Deus nem num momento como esse. Isso me preocupa, irmãos, viu? Isso me preocupa. Mas Deus não perde o controle, não é verdade? Tem algum recado aqui? Não, é antigo esse comentário aqui. Vamos para a palavra de Deus, Mateus capítulo 16, versículo 13. Você encontrou aí? Vamos ler? Diz-nos assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreender a Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus, porém, voltando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus,
mas compreende só as que são dos homens. Até aqui somente essa palavra que nós lemos, e aonde Deus falou comigo, para que eu pudesse estar ministrando essa palavra ao seu coração. Você que me acompanha aí por essa live, eu vou trazer um estudo hoje da palavra de Deus, em cima desses versículos. Nós vamos fazer um estudo aqui, expositivo aqui desse texto, desses versículos aqui. Vamos compreender um pouco melhor essa palavra aqui. Existem muitas distorções dentro desse texto, onde pessoas acreditam coisas que não é o que Jesus disse aqui na palavra de Deus. Bom, vamos iniciando então essa exposição da palavra, quando Jesus chegando às partes de Cesareia de Filipe, Jesus interrogou os discípulos, né? Dizendo quem dizem ser o Filho do Homem, né? Quem os homens dizem ser o Filho do Homem. Jesus estava fazendo uma pesquisa daqueles que estavam ao seu redor, para saber o que as pessoas pensavam dele, o que as pessoas achavam ser ele. E isso nós já aprendemos aqui, que até o Senhor Jesus fez isso, e às vezes é bom nós fazermos. Procurar saber o que as pessoas pensam de nós, né? O que as pessoas têm achado de você? O que as pessoas têm pensado das suas atitudes? O que as pessoas têm falado do seu testemunho? Qual é a história que você tem deixado? Qual o legado que você está deixando na terra? Porque um dia nós vamos partir dessa terra. E ao partir dessa terra vai ficar um legado, vai ficar a história. E eu me lembro agora de Diácono Rodrigo, pregou um dia aqui na nossa igreja, e ele ministrou uma palavra, e guardei no coração uma fala da mensagem que ele trouxe. Ele disse: se você morrer hoje, o que vão falar de você no seu velório? É coisa para nós refletir nesta noite. Se você morrer hoje, o que as pessoas vão dizer de você no velório? Qual vai ser o assunto sobre o seu legado, sobre a sua história, sobre a sua vida no seu velório? O que as pessoas vão dizer? Porque eu já fiz vários cultos fúnebres. Pela a bondade de Deus e a oportunidade de pastorear a igreja, nós somos às vezes condicionados a esse trabalho pastoral de fazer culto fúnebre, que é ali prestar uma homenagem a Deus, né? Mas dentro dessa homenagem a Deus, levando uma palavra de conforto para aqueles que estão dentro de um velório. E observa-se as pessoas ao redor do velório, do caixão, falar um pouco da história daquele que está ali para ser sepultado. Era um bom homem, né? Quanta coisa boa ele fez. Ou se é uma mulher, ou era uma mulher abençoada, uma mulher de Deus, né? Uma pessoa boa. E cada um tem uma história para contar. Em contrapartida, existem muitos casos, né, em que as conversas à parte dentro do velório não são tão plausíveis, né? Eu me lembro de uma pessoa que eu e minha esposa não víamos há muito tempo. E aí quando nós revemos essa pessoa: como é que está, irmã? A paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem. E o esposo, como que está o esposo? Ela disse que o esposo morreu. E aí foi um choque para nós, aquele impacto, né? Não sabíamos que o seu esposo tinha falecido. Então a primeira fala, né, a princípio nosso foi: meus sentimentos, irmã, meus pêsames pela morte do seu esposo. E ela falou assim: sentimento nada, pastor. Foi tarde aquilo lá. Era uma praga na minha vida. Aquele homem só me envergonhava, me fazia passar vergonha na igreja. Aquele homem era um estorvo na minha vida.
E aí eu fico a pensar nisso, irmão. Se eu e você hoje morrermos, qual vai ser a história que vai ser contada no nosso velório? Por isso é bom fazer o que Jesus fez, viu? Vai perguntando aí ao redor aí, o que as pessoas acham de mim? Jesus mandou um recado dizendo o que eles pensam ser o Filho do Homem. E aí então a Bíblia diz que os discípulos falaram para Jesus, uns dizem ser Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem ser um dos profetas. Aí você para aqui para nós refletir aqui, ó. Vamos lá. No verso 14, né? Que Jesus tinha feito a pergunta no verso 13 do capítulo 16 de Mateus. Jesus pergunta, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Aí eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias e um dos profetas. Eu já encontro aqui uma coisa incoerente. Como Jesus poderia ser João Batista se João batizou Jesus? João era uma pessoa, Jesus outra pessoa, né? Até alguns aqui acharem que era Elias, Jeremias ou um dos profetas. Essa aqui é a doutrina da reencarnação, que algumas pessoas acreditam que isso aconteça, mas isso não é verdade, não. Viu? A Bíblia diz que está determinado o homem morrer uma vez só e passado isso segue o juízo de Deus. Então, se você acredita que uma pessoa morre e ela volta, reencarna em outra criança, alguns acreditam até que reencarna em animais, você está enganado. Desculpa eu decepcionar você, mas a Bíblia diz que você está enganado, porque compete ao homem viver nessa terra e morrer uma vez só, e passado isso segue o juízo de Deus. Ninguém volta para melhorar espírito não, irmãos. Não tem fundamento bíblico para isso, tá bom? O nosso Deus, quando enviou Jesus Cristo para pagar a dívida que a humanidade tinha para com Deus, que era por causa da desobediência, do seu pecado, adquiriu então uma dívida diante de Deus, ao qual o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento do pecado é a morte. Então estávamos devendo para Deus, né, por causa do nosso pecado, estávamos em dívida com aquela lei, porque eu pequei um sangue inocente, agora vai ter que morrer. Se eu não vou morrer, alguém tem que morrer no meu lugar. Jesus veio para morrer em nosso lugar. Então o salário do pecado é a morte. Se Jesus veio para morrer em nosso lugar, a Bíblia diz que ele morreu e ressuscitou. Agora, domingo próximo aí, se eu não estou enganado, acho que vai comemorar a Páscoa, né? E a Páscoa nada mais era que a ressurreição de Cristo, não é isso? E aí me admira as pessoas que vão comemorar a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, acreditar em reencarnação. Você já parou para pensar em coerência da sua fé? Se você acredita em reencarnação e vai comemorar a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, você está sendo incoerente naquilo que você acredita, você não tem certeza naquilo que você acredita. E nós precisamos ter uma certeza naquilo que é base da nossa fé. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou, ele não reencarnou, ressuscitou. Então, se Jesus ressuscitou, não teria como ele ter reencarnado, até mesmo que Jesus nem tinha morrido aqui quando ele fez a pergunta, quem dizem ser o Filho do Homem? Aí alguns disseram que era João Batista. Como isso? Não existe isso. É uma incoerência muito grande. Talvez você nunca parou para pensar nisso aqui. João Batista foi decapitado, mas Jesus estava fazendo o seu ministério. Então não teria como, né? Mas algumas pessoas aí, para você ver que tem pessoas que às vezes falam coisas sem pensar. Tem muita gente falando coisas sem ter coerência na sua fala. Continuando aqui, quando Jesus faz essa pergunta, e eles vão responder, as pessoas dizem isso, né? Então Jesus respondeu, disse, ou melhor, Simão Pedro, verso 15, perdão aí, capítulo 16, verso 15, continuando na exposição dos versículos. E disse Jesus, e vocês, quem dizem que eu sou? Que uma coisa, Jesus perguntou o que as pessoas dizem que eu sou. Aí falaram, uns dizem que o Senhor é João Batista, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas, né? Aí Jesus falou, tudo bem, essa aí é a fala de um povo incoerente, que não sabe o que está falando.
Mas e vocês que estão pertinho de mim e estão vivendo comigo? Eu quero saber agora de vocês. O que vocês acham que eu sou? E aí então Pedro agora, né? Que até então era Simão, né? Simão Bar-Jonas, que significa filho de Jonas. Bar-Jonas significa filho de Jonas. Simão Bar-Jonas agora vai tomar a frente e vai responder o que Jesus perguntou: quem vocês acham que eu sou? Verso 16, e Simão respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa que nós estamos vendo aqui. Simão, filho de Jonas, ele vai agora afirmar o que Jesus é de fato, viu? Mas será que ele tinha essa convicção dentro dele como homem, como ser humano? Ou alguém havia falado isso para ele, provado isso? Não, a Bíblia vai dizer que foi o Espírito de Deus quem revelou para Pedro, né? Ou Simão Bar-Jonas, que até aqui ele não se chamava Pedro, viu? Até aqui ele era Simão Bar-Jonas. Então aqui, verso 16, Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, essa revelação de quem eu sou, isso não pode vir de parte humana. Essa consciência do homem, saber e ter a certeza que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Messias prometido, isso só pode acontecer na vida do ser humano, de reconhecer isso, se Deus revelar isso para a pessoa. E como que Deus faz isso? Através do Espírito Santo. É Ele que habita dentro de nós, é Ele que faz morada em nós, é o Espírito Santo de Deus quem vai nos convencer. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça de Deus e também do juízo. É o Espírito Santo quem vai fazer esse convencer dentro do homem. Por isso Jesus disse para Pedro: não foi carne, não foi sangue, mas foi o meu Pai quem te revelou isso. Verso 17, né? Foi o meu Pai que estás nos céus quem te revelou. O verso 18, aqui eu quero dar um pouquinho mais de atenção, de ênfase aqui, tá bom? O verso 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este versículo 18, por muito tempo, por muitos anos, existem pessoas que estão distorcendo esse versículo. Muitas pessoas estão fazendo uma interpretação errada desse versículo. Quando nós vamos aprofundar um pouco mais no conhecer desta palavra, buscar as escrituras no seu original, para entender os significados aqui das pronúncias, nós vamos ver aqui Jesus, no verso 18, dizendo assim: eu também te digo que tu és Petro. E aqui nós vamos ler Pedro, P-E-D-R-O. Mas no original é Petro, P-E-T-R-O, Petro, que significa um pedacinho de uma grande rocha, ou fragmento de uma rocha. Então Jesus aqui estava dizendo: pois também te digo que tu és fragmento de uma rocha, pedaço de uma rocha. Se você entender isso que eu estou colocando para você agora, vou repetir aqui, que eu quero que você entenda para interpretar melhor o que vem a seguir. Então Jesus vai dizer assim: eu também te digo que tu és Petro. Petro, não é Pedro, é Petro. Na palavra original grega vai dizer Petro, que significa pedaço de um grande rochedo, fragmento de um grande rochedo, ou pedaço de uma grande rocha, fragmento de uma grande rocha.
Então Jesus está dizendo, tu és fragmento de uma grande rocha, de uma grande pedra, né? De uma grande rocha. Aí continuando aqui, tu és Petro, e sobre esta pedra, olha que Jesus fala, e sobre esta pedra, no seu original Petra, troque o D pelo T, tá bom? Os irmãos, tem um pouquinho de paciência, aí o barulho, nós estamos em casa, nós não estamos no nosso tempo, então os cachorros na rua fazem barulho, às vezes passa carro, então pode isso atrapalhar um pouquinho a nossa transmissão. Então eu quero que você não seja atrapalhado, vou pedir à secretária que está ali na sonoplastia, em todos os apetrechos da transmissão, conferir para mim, depois em áudio, quando vocês, se não vai atrapalhar muito, tá bom? E se não estiver travando aí. Voltamos aqui para não perdermos o nosso raciocínio então, irmãos. Jesus disse para então Simão Barjonas, dizendo, tu és o fragmento de uma grande rocha. E ele diz, e sobre esta pedra, e eu disse aos irmãos, e repito, Petra. Jesus disse no original sobre essa Petra. Petra significa rocha grande, grande rochedo. Então lembra que Jesus falou para Simão Barjonas, disse, Simão Barjonas, tu és um fragmento de uma rocha grande, de um grande rochedo. Aí ele vai dizer, e sobre esta rocha, que rocha que ele está falando? Se você é um fragmento de uma rocha, ele diz, então essa rocha ao qual você é um fragmento dela, aí ele estava falando de si mesmo, Jesus dizendo dele próprio, ele é esse grande rochedo, Jesus é essa rocha. Então ele vai dizer para Pedro, tu és o fragmento de uma grande rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Essa é, irmãos, a conclusão, né, da interpretação real da palavra. Jesus chamou Pedro, que até então era Simão Barjonas, que significa filho de Jonas, e disse para ele, olha, quem vocês dizem que eu sou? Já que as pessoas estão dizendo que eu sou um dos profetas. Aí então Simão Barjonas diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus que está no céu quem te revelou. Por isso eu te digo, Simão, tu és fragmento de uma grande rocha, e sobre esta rocha, ao qual você faz parte, você é um pedacinho, você é um fragmento, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não é isso? Vamos lá, verso 18. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra ela a igreja. Então Jesus está dizendo, tu és um pedacinho de uma grande rocha. Essa grande rocha, Jesus estava dizendo dele mesmo, ele estava dizendo assim, a igreja vai ser fundada, firmada sobre ela. Entenda bem, a grande rocha está aqui, e Pedro agora é um pedacinho, faz parte dessa grande rocha. Por quê? Porque Pedro é a igreja do Senhor Jesus, assim como eu e você. Ele diz, esta rocha é o fundamento da igreja, é a base da igreja. É aonde a igreja está sendo sustentada. E é por isso que eu quero que você entenda, através dessa exposição da palavra nesta noite, se o nosso alicerce, aleluia, se a nossa base, eu estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo, se a base da igreja, Rabandara Rabandayasai, Reikanduya Sérbia Nagasha, Rabandaya Sérbia. Se a base da igreja agora é Cristo, fica tranquilo, acalma o teu coração, porque se você é a igreja do Senhor e está firmado sobre a rocha, que é Cristo Jesus, você não vai se abalar, você não vai perder a sua fé no momento tão difícil que você está vivendo. Você não vai deixar de ser cuidado por aquele que é o dono da igreja. Ele disse, Jesus disse, eu sou a rocha, essa rocha é a base da igreja, a igreja vai estar firmada sobre esta rocha, ele está dizendo sobre ele, e a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Eu quero mais uma vez te dizer, guarde isso no teu coração. A base da sua fé,
a base da tua casa, a base da sua família é Cristo Jesus. E se Jesus é a base da sua casa, pode ter a certeza, ninguém será capaz de destruir o seu lar, a sua família. Ninguém. Ninguém poderá destruir aquilo que o Senhor Jesus construiu. Por isso que eu venho falando desde o primeiro culto online que nós fizemos, igreja somos nós. E eu já tenho falado isso há quase 15 anos que pela bondade de Deus eu pastorei a igreja e eu tenho ensinado isso às ovelhas, ao qual o Senhor tem colocado sobre a minha responsabilidade. Eu tenho ensinado, irmãos, nós somos a igreja, o organismo vivo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, o lugar aonde nós nos reunimos, que chamamos de igreja, é um templo, é um prédio denominado igreja predial, a igreja administrativa, mas nós somos a igreja noiva do Cordeiro, aquela que vai subir para a eternidade, tirado daqui da terra pelo Espírito Santo. Então Jesus chamou agora Simão e disse, tu és um pedacinho da rocha, e sobre esta rocha a igreja vai ser edificada e a porta do inferno não prevalece contra ela. Aí eu fico pensando aqui, irmãos, porque o apóstolo Paulo depois vai dizer para nós que Cristo é cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos membros desta igreja. Então os membros são partes, são pedacinhos de Cristo. É por isso que nós somos chamados cristãos, que significa parecidos com Cristo. A Bíblia vai nos ensinar que as nossas atitudes devem ser tal como foi de Cristo, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros, obedecendo a palavra do Senhor. Se nós somos parecidos com Cristo, se nós somos cristãos, então nós devemos andar como Jesus andou. Será que está sendo compatível a nossa vida com aquilo que nós pregamos para as pessoas? Aí eu volto no início desse estudo que eu estou trazendo para você nesta noite. Se você não pegou desde o começo desse estudo, eu lhe convido, após a terminar essa live, você assista novamente, e você vai compreender desde o início. Mas aqui, como eu disse no início aqui, que Jesus vai perguntar quem as pessoas estavam falando que ele era, ou seja, ele vai fazer uma pesquisa para saber o que as pessoas pensam dele. É bom a gente fazer essa pesquisa. Como que os nossos vizinhos, como que os nossos parentes, como que os nossos companheiros de escola, de faculdade, os nossos companheiros de trabalho, como que eles estão nos enxergando? Será que a nossa fala, ela condiz com as nossas atitudes? Ou melhor aqui, vamos dizer, será que a nossa fé que nós professamos diante da sociedade está condizente com as nossas ações? É bom pensar nisso, viu? Se somos um pedacinho da igreja, um pedacinho de uma grande rocha como Simão Barjonas, se nós somos um pedacinho, fragmento, se somos membros deste corpo que é a igreja do Senhor Jesus e tem como cabeça o Senhor Jesus, se nós somos realmente, nós devemos ter a atitude de cristão, que quer dizer parecido com Cristo. Nós não somos Cristo. É por isso que eu e você não somos perfeitos. Eu não quero que você me interprete errado, dizendo, pastor, ele não é perfeito e está falando aí das atitudes que não condiz. Ninguém é perfeito. Eu quero que você compreenda, nós somos humanos, somos membros desse corpo que tem Cristo como cabeça. Cristo perfeito, humanos imperfeitos. Então nós somos cristãos que são parecidos com Cristo. Parecido não é igual, certo? Parecido é que se aproxima daquela semelhança. Igual quer dizer igual, que um faz, o outro faz. O igual a Cristo só tem o que o próprio Cristo falou. Quando ele disse, eu vou para o Pai e não vou deixar vocês órfãos. Rogarei ao Pai que mande outro igual. Ele estava dizendo ali, igualzinho. Mande outro consolador. Essa palavra que ele vai usar no termo ali, outro, no seu original está dizendo igual. O igual que Jesus está dizendo, se eu curo, o Espírito Santo cura. Se eu batizo, o Espírito Santo batiza.
Se eu faço a obra, o Espírito Santo faz. Ele está dizendo igual. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm igualdade no poder, porque é o nosso Deus triuno. Então voltemos aqui ao nosso estudo. Não vamos perder o foco dessa palavra, né? Para nós compreendermos um pouquinho mais. Hoje pode passar um pouco do tempo que eu costumo fazer essa live, tá bom? Não sei quanto tempo nós já estamos nessa live aqui. Geralmente dura de 40 a 50 minutos. Nós já estamos chegando a 55 minutos dessa live. Eu lhe convido a permanecer aí. Tem bastante coisa para nós falarmos aqui hoje ainda, tá bom? Compartilhe, dá tempo de você compartilhar aí com pessoas. Mostre esse vídeo aí a outras pessoas depois. É um estudo da palavra que vai trazer crescimento para nós, tá bom? Então, partindo aqui do versículo 18, que Jesus disse para Simão: você é um pedaço de um grande rochedo, de uma grande rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Jesus está dizendo: eu sou a base da igreja, ela está firmada em mim. Se ela estiver firmada em mim, pode esquecer, porque a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Bom, se é a igreja do Senhor, está firmada em Cristo Jesus, então descanse o teu coração, fique tranquilo, porque Jesus mesmo foi quem disse. Não sou eu quem estou dizendo, é Jesus que está dizendo através da palavra do Senhor que Ele é a base da igreja, e a igreja não pode ser atingida a ponto de ser exterminada, porque a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Isso eu posso te garantir, porque a palavra de Deus está dizendo isso. O verso 19 diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Esse versículo 19 que também ele traz alguma polêmica aqui. Ele traz também confusão para algumas pessoas que interpretam de forma errada. Quando Jesus disse para Pedro, para um fragmento da grande rocha, ele diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. Aí tem pessoas que vão trazer esse texto aqui e dizer que Pedro é porteiro do céu. É isso mesmo, infelizmente. Não, Jesus deu a chave na mão de São Pedro. São Pedro é o que fica lá na entrada do céu. Quando a gente morrer, nós vamos chegar lá e vamos encontrar com São Pedro, que está na porta com a chave. Não é isso que Jesus está dizendo. Não tem nada a ver com o que Jesus disse aqui. Primeira coisa, quem morre não vai lá encontrar com São Pedro lá na entrada do céu, que está com a chave, de jeito nenhum. O que a Bíblia diz? Quem morre sem Cristo Jesus vai para o inferno. É isso mesmo. Não tem outro jeito de eu explicar isso para você. Eu tenho que ser direto. Quem morre sem aceitar a Jesus, sem estar andando na prática da sua palavra, na obediência da sua palavra, morreu sem Cristo, morreu sem salvação, vai para o inferno. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu queria até ter uma opção, como algumas pessoas até falam de um lugar chamado purgatório, o purgatório, lugar de purgar, quer dizer o lugar de melhorar, de purificar, mas não existe isso na Bíblia. A Bíblia não tem isso. Desculpa eu lhe informar, eu não queria decepcionar ninguém, eu só quero que você compreenda o que a Bíblia está dizendo. Mas esse negócio de purgatório, ou seja, o lugar de purgar, o lugar de purificar, não existe depois que você morrer. Morreu sem Cristo, sem salvação, infelizmente é inferno. Morreu com Cristo e com salvação, a Bíblia diz que agora dorme no Senhor, descansa no Senhor. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que os que estão dormindo, que morreram em Cristo Jesus, vão ressuscitar. Então ninguém vai lá para o céu encontrar com Pedro na entrada da portaria do céu, não vai acontecer. Desculpa se você tiver decepcionado com essa minha fala, mas é melhor você estar decepcionado aqui na terra
enquanto vai dar tempo de você entender isso aqui e entregar a sua vida para Jesus, porque aí não corre o risco de você se decepcionar lá, depois da morte. E vai chegar, vai procurar Pedro com a chave na mão e não vai encontrar Pedro com chave na mão. Por quê? Porque quando Jesus disse para Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Preste bem atenção no que a Bíblia está dizendo. Jesus disse para Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Se você for ler, principalmente aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, Mateus vai usar essa pronúncia reino dos céus, porque ele não pode usar a pronúncia reino de Deus, porque um judeu não pronunciava o nome de Jeová, de Deus. Ele tinha preocupação de usar o nome de Deus em vão. Então Mateus, escrevendo para os judeus que haviam se convertido, ele teve essa preocupação, até mesmo sendo ele também judeu, de não escrever reino de Deus, mas ele escreve reino dos céus. Mas é a mesma coisa, reino dos céus e reino de Deus. E esse reino de Deus, ou reino dos céus, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, eu até ensinei nas nossas últimas aulas de teologia, nós estamos estudando sobre o Evangelho de Mateus, eu ensinei os nossos alunos ali, que o reino de Deus, o reino dos céus, ele está aqui entre nós. Tem gente que acha que esse reino, quando eu morrer eu vou para o reino de Deus. Não, a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus dizendo que o reino dos céus é chegado entre vós. Quem é esse reino dos céus que é chegado entre nós, irmão? É Cristo. É a palavra de Deus revelada. É a palavra de Deus manifesta. É a palavra de Deus encarnada. Cristo Jesus é o verbo, conforme João vai dizer, no princípio era Deus, o verbo estava com Deus, né? Então a palavra, Jesus veio, o reino de Deus, o reino dos céus veio até nós. Então o reino dos céus é aqui na terra. Tem outros reinos, reinos das trevas, mas tem o reino dos céus, e que eu já faço parte dele, porque eu aceitei a Cristo como meu Salvador, a minha vida está firmada sobre a rocha que é Cristo Jesus, então eu estou tranquilo, o reino dos céus está aqui. Quando Jesus vai dizer para Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus, ele está dizendo assim, eu te dou autoridade para pregar a minha palavra. Essa aqui, que eu estou ministrando hoje aqui para você, que está me assistindo, ou que vai me assistir depois nessa pregação, essa é a chave, irmãos, que Pedro recebeu a autoridade para pregar as boas novas. É isso que abre a porta para o pecador poder entrar. E quem é essa porta? Jesus disse, eu sou a porta. Jesus disse isso, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Jesus disse, ele é a porta, se não me falha a memória. Evangelho segundo escreveu João, quando ele vai dizer a respeito do rebanho, das ovelhas, que ele é o bom pastor, que ele é a porta. Então ele está dizendo que ele é a porta, e a chave da porta do reino dos céus é a palavra de Deus. Quem pode passar pela porta, que é Cristo Jesus, sem ouvir a palavra de Deus, ou seja, sem pegar a chave que possa fazer com que ele entre nessa porta chamada Jesus. Só que essa chave não está somente hoje com Pedro, ela está comigo, ela está com você. É a chave que nós podemos conduzir o pecador até Jesus Cristo, que é a porta para entrar no reino de Deus aqui na terra. Lembre-se disso, o reino dos céus, o reino de Deus já está entre nós. Aí você pode dizer, o senhor está falando besteira, pastor. O senhor parece que nem estuda a Bíblia. Tá bom, vamos lá. Jesus, quando ele vai ensinar a oração dominical, a oração conhecida como oração do Pai Nosso, preste bem atenção. Jesus, ele vai ensinar, ele diz, quando entrares no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta, ora, Ele diz assim, e ora assim, Pai Nosso que estais no céu. Ele está dizendo que Deus está no céu. Pai Nosso que estais no céu, venha a nós, ao teu... Você respondeu certinho, hein? Reino. É isso mesmo. Venha a nós, ao teu reino. Onde está o reino de Deus? Aqui conosco. Porque Jesus manifestou aqui já na terra.
para resgatar o pecador que estava perdido. Então o reino de Deus, ou o reino dos céus, já está entre nós. E é por isso que na oração diz: Pai que está no céu, venha a nós ao teu reino. Nós que estamos já fazendo parte do reino de Deus aqui na terra, nós precisamos entender. E quando Jesus disse: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado no céu, ele estava dizendo a respeito da salvação da humanidade, que através da palavra, Deus estava dando autoridade para Pedro pregar as boas novas. O problema é que Pedro não conseguiu entender isso. Ele não conseguiu. Vamos aqui, continuando aqui, ó. No verso 20 aqui, né, nós estamos fazendo um estudo expositivo desse texto aqui, né, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 16. Então agora o verso 20 vai dizer: então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Jesus agora não queria que espalhasse, né, a notícia que ele era o Cristo, porque ainda não era tempo, não estava na hora ainda, tudo tem seu tempo determinado. Jesus sabia que esse não era o momento. No verso 21 ele diz: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Guarde bem isso aí. Lembra que eu falei aqui que Jesus não reencarnou, Jesus ressuscitou? E eu disse para essas pessoas que acreditam na doutrina da reencarnação, são pessoas incoerentes que não sabem nem no que acreditam, porque ela diz que acredita na reencarnação e vai comemorar a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Então pare um pouquinho, põe os seus QIs aí para trabalhar. A Bíblia diz que o ser humano ele foi feito por Deus e ele tem uma inteligência fantástica. Então coloque aí a sua inteligência para funcionar. Se Jesus ressuscitou, né, por que eu vou acreditar que existe uma reencarnação se aquele que é a base da minha fé ressuscitou, não reencarnou? Então é uma incoerência. Então Jesus dizendo que ele teria que morrer, né, padecer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus avisou isso que ia acontecer. E então no verso 22, Pedro, tomando parte, começou a repreender. Olha que coisa, Jesus acabou de falar para o irmão, o ser humano é terrível, terrível. A gente acha que é muita coisa, mas quando a gente começa a olhar para essas coisas, a gente fala que o ser humano é terrível. Jesus acabou de conversar com Pedro e perguntou: quem é que estão dizendo que eu sou? Ah, dizem que é Elias, dizem que é um dos profetas. Mas e vocês, quem que é? Aí Pedro levantou e disse: tu és o Cristo, Filho do Altíssimo. Jesus falou: muito bem, não foi carne, não foi sangue que te revelou, foi Deus que está no céu. Tu és um pedacinho de uma rocha, sobre essa grande rocha eu edificarei a minha igreja, a porta do inferno não prevalece contra ela. E tu, Pedro, tem na sua mão agora a chave, meu filho, anuncia a palavra, eu te dou a chave do reino dos céus, para você poder ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra, desligar no céu. Aí tudo, irmão, às vezes o ser humano, ele percebe que ele foi usado por Deus, né? Que Jesus disse para Pedro: não foi carne, não foi sangue, foi o próprio Deus. Aí Pedrão já, opa, agora eu sou o cara agora. Deus revelou para mim, não revelou para nenhum desses outros aqui, ó. Todo mundo falando que é Elias, dizendo que é João, dizendo que é Jeremias, mas eu falei que ele é. Ele não entendeu nada. Jesus tinha acabado de falar: não foi coisa humana que te revelou, foi o próprio Deus, é coisa espiritual. Ele acabou de ter essa conversa com Jesus e Jesus agora vem falando: olha, mas eu tenho que ir, padecer, morrer e ressuscitar. Agora Pedro, aquele mesmo Pedro que deu lugar para ouvir o Espírito Santo, agora ele vai dar lugar para o diabo. É isso mesmo. Não se espante, não se escandalize, mas o mesmo Pedro que acabou de dar ouvido para o Espírito de Deus, menos aí de, não sei, a Bíblia não vai dizer quantos minutos, né? Mas em pouco tempo, o mesmo homem que deu ouvido para Deus agora vai dar ouvido para o diabo. E o pior, ele não só dá ouvido para o diabo, como ele quer impedir a obra de Deus agora. Tem pessoa que está dentro da igreja, profetiza, prega, canta, é uma bênção, irmão, mas quando resolve dar lugar para o diabo, o sangue de Jesus tem poder, só Jesus na causa. Dá ouvido para o diabo e ainda atrapalha a obra.
Está cheio de pessoas desse jeito, mas a Bíblia vai nos mostrar depois que Pedro teve as suas oportunidades de melhorar. Então essas pessoas também, que eu estou dizendo que com certeza você deve conhecer alguém, né? Que vai para a igreja, canta, prega, é uma bênção, mas só Jesus na causa quando ela resolve dar lugar para o diabo. Mas essas pessoas ainda têm jeito, viu? Jesus ainda vai dar uma oportunidade para elas poderem se arrependerem, para elas poderem se acertar na presença de Deus e serem uma bênção nas mãos do Senhor. Aí então, esse Pedro agora, ele vai então ser usado pelo inimigo agora, e diz assim: e Pedro, tomando de parte, começou a repreender a Jesus. Irmãos, quem é Pedro para repreender Jesus? Quem é Pedro para repreender a Cristo? Quem é o homem para repreender Jesus, irmãos? Quem pensa ser o homem para bater de frente com Deus? Nós estamos vivendo aí momentos em que a sociedade debocha de Deus, festas carnais, tantas coisas aí debochando de Deus, falando tantas coisas de Jesus, irmãos. Quem pensa ser o homem para afrontar a Deus? Quem pensa ser o homem? E Pedro agora vai repreender a Jesus. O mesmo que deu ouvido para o Espírito Santo, agora dá ouvido para o diabo e quer impedir a obra de Deus. E diz assim Pedro, olha, tomando parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de nenhum modo te acontecerá isso. De nenhum modo te acontecerá isso. Aí você pode falar assim, mas se Pedro estava dizendo para Jesus que não ia acontecer, ele estava tendo compaixão de Jesus, então não estava sendo usado pelo diabo. Talvez você pode pensar isso, mas não é isso que a Bíblia vai dizer. Tá? Irmãos, houve um apagão aqui, irmão, não é obra maligna, não, tá bom? Um momento de trevas aqui, não. É que buzinaram no portão de casa aqui agora, minha esposa saiu para ver o que era, e na hora que ela retornou, ao invés de apagar a luz de fora, ela apagou a luz aqui de dentro, tá bom? Então, não se preocupa não. É só coisa porque a gente está ao vivo, está aqui em casa, não está no nosso tempo, tudo bem? Então essas coisas vão acontecer mesmo, porque nós estamos aqui ao vivo, né? Voltando aqui então, irmãos, Pedro, né, tomando parte com Jesus, disse: não vai acontecer com o Senhor não, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso, o Senhor não vai. Sabe o que ele estava dizendo? Pedro estava dizendo para Jesus: olha, o Senhor não vai morrer e não vai ressuscitar. É isso aí que Pedro estava falando. Isso não vai acontecer com o Senhor, irmãos. Você que me assiste, era necessário, precisava Jesus morrer e ressuscitar para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Se nós não tivéssemos recebido de Deus essa dádiva, esse presente que é Jesus Cristo, se ele não tivesse morrido e se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não poderíamos estar aqui hoje. E Pedro queria agora impedir isso, porque quando Jesus vai morrer e ressuscitar, ele vai por toda a humanidade, por mim, por você. E Pedro está dizendo: não, isso não vai acontecer não. Tem outro evangelista que diz que Pedro falou assim: ainda que preciso eu dar minha vida pelo Senhor. Aí alguém diz: olha, Pedro é tão bonzinho, estava até se propondo aí em dar a vida dele por Jesus, e aí o pastor está dizendo que Pedro deu ouvido para o diabo, quis atrapalhar a obra. Então vamos ler aqui de novo, vamos continuar lendo, porque no verso 23, Jesus vai dizer assim, ó: voltando Jesus para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só compreende as coisas dos homens. O próprio Senhor Jesus agora chamou Pedro de Satanás. Só que aí, para você não ficar muito espantado, algumas traduções aí dessa palavra Satanás, no seu original, vai trazer como um adversário. Então Jesus está dizendo assim: para trás de mim, meu adversário. E quem que é o adversário de Jesus? É o próprio diabo. Por isso, algumas traduções vêm trazendo que Jesus chamou Pedro de Satanás. Na verdade, diz: para trás de mim, adversário.
porque você não conhece as coisas que são de Deus, você só conhece as coisas dos homens. Jesus estava querendo dizer para Pedro, em outras palavras, não é porque Deus te revelou que eu sou filho do Altíssimo, que você já sabe tudo que é o projeto de Deus. Tem gente, tá cheio de profeta na internet agora, irmãos. Cheio de gente trazendo agora o anúncio da volta de Jesus. Tem gente que vai começar a marcar dia e hora, se prepare, tá cheio de pessoas desse jeito, e vai começar a tentar apavorar o povo de Deus, né? Tentando convencer as pessoas na marra a aceitar Jesus. A Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então, Pedro aqui agora, ele foi repreendido pelo Senhor Jesus, quando Jesus disse, aparte de mim, adversário, Satanás, você não conhece as coisas de Deus não, você só conhece as coisas humanas. Pedro, ele estava tentando humanamente impedir que matassem Jesus, mas o projeto de Deus é que Jesus morresse. E Pedro não foi revelado para ele isso. Pedro não foi lhe revelado essa parte. Então tem coisa, irmão, se Deus não revelou para você, não abra sua boca dizendo que Deus revelou, tá? Se Deus revelou, entrega o que Deus revelou e não se preocupe com o que vão falar, porque se Deus revelou, ele assume a responsabilidade, tá certo? Então essas aí são as palavras que nós estudamos hoje aqui, e eu acabei não lendo no início aqui dessa leitura, até o versículo 28, que é o que eu ia terminar de ler, acabei esquecendo aqui no começo. E verso 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Jesus estava dizendo depois dessa situação de Pedro, que se alguém quiser seguir a Jesus, tem que negar o seu eu, negar a si mesmo. Pedro agora não estava negando ao eu, né? Ele deixou o eu dele engrandecer, porque Deus tinha revelado que Jesus era o Filho do Altíssimo. Ele já achou também que ele poderia impedir a morte de Jesus, sem entender que estava no plano de Deus Jesus morrer. Então Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele estava dizendo a respeito da cruz aqui, era o símbolo de autoridade que o Império Romano colocava em cima dos malfeitores. Como que eles matavam? A pior morte que tinha do Império Romano era matar as pessoas com morte de cruz, era a pior morte que tinha. Então quando eles matavam alguém crucificado, eles estavam dizendo assim, você vai carregar a sua cruz para ser crucificado nela, para você entender que existe alguém acima de você. E isso era a autoridade que o Império Romano colocava sobre as pessoas. Agora Jesus vai mostrar esse símbolo que eles compreendiam, esse símbolo aí da cruz romana. Ele vai dizer, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz. Ele está dizendo, aceita a autoridade espiritual. Agora está falando na questão espiritual, na questão terrena. Aceite a autoridade que está sobre vocês e sigam-me. Tem pessoas que querem Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor. Só quer um Salvador, mas não quer obedecer a Jesus como servo, né? Eu sou servo de Deus, então eu tenho que obedecer ao meu Senhor. Ah, não, só quero Jesus como meu Salvador porque eu preciso ser salvo. Eu não quero Jesus como meu Senhor porque eu não quero obedecer ao meu Senhor. Então, desculpe eu lhe informar mais uma vez. Se você quer Jesus só como Salvador e não quer Ele como Senhor, você está na água, viu, meu filho? Desculpa aí, tem jeito não. Você não vai estar muito bem não, porque precisamos ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas. Obedecendo a sua palavra e aceitando sobre as nossas vidas a responsabilidade de levar a palavra do Senhor, cumprindo a mesma sobre as nossas vidas. Tiago diz para nós sermos praticantes da palavra, não somente ouvintes da palavra do Senhor. Tá bom? Verso 25, Jesus diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então tem pessoas que falam, mas eu não quero aceitar Jesus não. Eu gosto dos crentes, eu gosto dos hinos, eu gosto até de ir na igreja dos crentes, mas eu não quero aceitar Jesus não. Por que eu não quero aceitar Jesus? Porque eu tenho que deixar de fazer muitas coisas que eu gosto de fazer, né? Eu gosto das minhas festinhas, nas bebedeiras, eu gosto
de trair a mulher, eu gosto de trair o marido, eu gosto de fazer tanta coisa aí que lá na igreja eu não vou poder. Pois é, Jesus disse, se você abrir mão dessa vida, que você acha que é uma vida, para mim é uma perca de tempo. Eu já vivi isso aí, tá? É uma perca de tempo. Então, se você acha que isso é vida, eu quero lhe informar, isso não é vida. Jesus disse, perca essa vida que você tem aí, por amor a mim, e você vai ganhar a vida de fato, que é a vida eterna. Foi isso que Jesus estava dizendo aqui. Quem perder a sua vida por amor a Jesus, vai ganhar a vida eterna. Tem coisas que nós precisamos deixar para seguir a Jesus. Tem coisas que se nós não abandonarmos, nós não vamos conseguir ter a vida eterna. Pois, 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Essa palavra, ela vem para fazer a gente pensar um pouquinho mais. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem pessoas que estão em busca desenfreada da sua vida secular, da sua vida particular, pessoas preocupadas, como vai ser da minha empresa, como vai ser do meu emprego, o que vai ser das minhas finanças. Eu queria que você pensasse hoje o que vai ser da sua alma. Se Jesus chamar você, se Jesus lhe recolher hoje, o que vai ser da sua alma? Porque Jesus disse, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós devemos estar preocupados sim com coisas, que do dia a dia, mas não podemos deixar principalmente de nos preocupar como está a nossa alma. Sua alma está bem? Se Jesus lhe chamar agora, você vai para o inferno ou você vai descansar, dormir, esperando a volta de Jesus? Porque não tem purgatório. Lembra que eu já disse aqui, o lugar de purgar, lugar de purificar não existe. Não, a Bíblia diz que morreu, não tem mais jeito. Enquanto está vivo tem esperança. Morreu, ou é inferno, ou você vai para com Jesus. Bom, meus irmãos, obrigado a você que permaneceu aí por esse período. Eu vou estar orando, encerrando, agradecendo a todos os irmãos aqui. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela vai fazer, ou melhor, ela já está fazendo um grande efeito no coração de todos aqueles que estão nos assistindo, participando desse estudo nesta noite. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, eu vou orar por você e logo após eu vou estar lendo aqui já alguns avisos aí e mandando um abraço para aqueles que estão nos acompanhando. Fecha os teus olhos, coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo. Neste momento, Senhor, eu quero pedir a sua bênção sobre a vida de cada família que esteve, Senhor, compartilhando conosco deste momento do estudo da sua palavra nesta noite. Que o Senhor, através do Espírito Santo, continue fazendo a obra nos corações daqueles que estavam acompanhando e daqueles demais que vão assistir essa pregação em outro momento adequado ao qual o Senhor vai preparar. Deus, que o seu Espírito Santo continue falando aos corações, guardando, meu Deus, a fé dos teus filhos e abençoando as famílias em nome do Senhor Jesus. Amém.